Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, pandemia no Brasil. Estamos aqui desde nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E conversou conosco hoje pela internet, nada menos que o teólogo Leonardo Boff. Fizemos uma entrevista com ele e que vamos já apresentar para você. Antes, porém, a gente quer mandar nossa solidariedade, o nosso abraço para todos os familiares, parentes e amigos dos brasileiros mortos pelo coronavírus, mortos nessa pandemia por causa da irresponsabilidade, da ação criminosa do senhor Jair Bolsonaro, do governo federal. Nos números mais recentes, divulgados ontem às 18 horas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil já registrou 87.004 mortes. A média móvel dos últimos 7 dias é de 1.034 pessoas mortas pela Covid-19. Isso significa que em menos de 15 dias, provavelmente o Brasil já vai estar registrando mais de 100.000 mortes. É o epicentro da pandemia no mundo, ao lado dos Estados Unidos, onde também a situação está caótica, também por culpa e responsabilidade de um presidente que está atuando contra o seu povo. No Brasil, já são 2.419.091 pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no nosso país. Também um número que está crescendo de forma assustadora. Ainda nessa semana, o Brasil deve registrar mais de 2.500.000 casos de infectados pelo coronavírus. Foi sobre essa situação que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta, que a gente começou a conversar com esse teólogo, homem estudioso da vida, amante do povo, né? Apaixonado pelo povo e pelo Brasil, Leonardo Boff. Conversamos com ele também sobre o desdobramento dessa crise e sobre um documento divulgado ontem e uma carta assinada por 152 bispos brasileiros. Você quer falar um pouquinho desse documento, Eleonora, antes de a gente soltar o VT aí? É um documento bastante duro, né, que diz que as políticas do governo Bolsonaro, né, são políticas da morte, uma economia da morte, né, enfim, é um documento que descreve, né, todas as ações perniciosas, ruins contra a população que o governo Bolsonaro vem tomando e assinado pelo Bispo Emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes, Dom Angélico Bernardino, enfim, vários 152 bispos. Isso foi um dos temas da entrevista que foi por muitos temas, foi por muitos caminhos, né? Falamos sobre a situação do planeta, a situação da resistência a essa situação toda no mundo e no Brasil, e ele faz um diagnóstico, né, bastante forte em relação ao projeto, né, destruidor do governo Bolsonaro, fala do golpe de 2016, enfim, fala de muitos pontos que a gente vai estar colocando agora no ar. E deixa claro também que aos 82 anos não para de produzir. Uhum. Tem um livro que ele completou na pandemia, já está saindo, e um segundo que ele também acabou de escrever, agora está terminando os tratativos para a publicação desse livro. Falou também da sua participação constante em lives e da sua militância para que os médicos cubanos, essas brigadas de médicos cubanos que vêm trabalhando pelo mundo afora contra a pandemia, mas que atuaram nas mais diversas situações de risco, de crise da humanidade, que sejam homenageadas com o Prêmio Nobel da Paz. Bom, Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo, professor universitário, nasceu em Concórdia, em Santa Catarina, é doutor em Filosofia e Teologia pela Universidade de Munique e um dos, enfim,
criadores, uma das pessoas que concebeu a teologia da libertação, né, que foca todo o trabalho da igreja nos mais pobres, né, na autonomia das populações, muito focada na questão do internacionalismo. Leonardo Boff defende o socialismo, chegou a ser punido pela Igreja Católica, pelo cardeal Ratzinger, que depois virou o Papa, né, foi proibido de falar por um ano, e superou tudo isso e continua falando e dando a sua visão de mundo, e é uma entrevista que a gente gostou muito de fazer, muito forte, né? Ela tem a coragem ali, ela tem a força da indignação, isso, da coragem, do amor pela vida. Então a gente chama aí você para acompanhar as palavras do Leonardo Boff e quem sabe, se achar adequado, dividir isso com seus amigos, compartilhe essa transmissão agora, mas também junte-se em grupos para ouvir a palavra de Leonardo Boff, que vai ficar no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e também acessado a partir do nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. A gente agradece também a Márcia Miranda, a companhia do Leonardo Boff, que nos ajudou na realização dessa conversa. Vamos lá, Rodolfo? Vamos lá. Roda a VT. Roda a VT. Foi agora a entrevista. Acabou de acontecer, gente. Vamos lá. O mundo dos barbudos ou dos carecas. Hoje em dia todo mundo corta o cabelo curto. Então vamos lá, Tutameia, vamos. Vamos lá, Leonardo, muito obrigada por você estar conosco aqui, embora remotamente. Eu queria começar te perguntando como é que você está vivendo esses dias de quarentena, como é que tem sido a sua rotina, como é que está a sua vida nesse período tão dramático do Brasil? Olha, eu vivo, Tutameia, uma profunda indignação, sagrada indignação, porque o desprezo, o ódio, o antivida está ganhando centralidade. O país está em direção nenhuma e é governado por alguém que tem as características do anticristo, porque a Escritura, quando fala do inimigo da vida, que usa o nome do Messias para atacar, mentir, enganar o seu povo, esse é o anticristo. Mais do que uma pessoa, é um espírito, inimigo da vida, inimigo de tudo que é bom. Nós estamos vivendo numa situação nesse país, eu não aceito, me indigno, mas, por outro lado, me sinto impotente, porque vejo que as instâncias que deviam e podiam atuar não atuam, são omissos. E se um dia esse presidente, e que deve ser, for levado ao Tribunal Penal Mundial por crimes contra a humanidade, esses omissos devem ir juntos, porque não defenderam seu povo, não defenderam a vida, entregaram o país à sua própria sorte. Então, eu quero me associar a todos esses que lutam, resistem, eu faço o que posso, todo dia escrevo um artigo, faço lives. E na minha idade avançada não posso mais fazer do que isso, mas não posso tolerar que um país como o nosso, que tem uma população tão sofrida, sobre ela se coloque mais e mais cruzes. Leonardo, quem são os omissos que você se fala nessa sua avaliação? Quem está se omitindo nesse momento? Espera que eu vou ver aqui se peguei o som. Espera aí. Eu não escutei direito assim. Repita de novo, Tutameia. Quem são os omissos que o senhor se refere como omissos? Olha, eu refiro duas instâncias. É o parlamento, especialmente Rodrigo Maia, que tem mais de 30 pedidos de impeachment, e o próprio Supremo Tribunal Federal.
porque é a instância máxima do direito, e a Constituição não está aí para defender letra. Ela foi feita para expressar a vida de uma nação, defender no direito e na justiça a população, e eles não o fazem. São omissos. E, por isso, eu creio que nós vivemos uma crise múltipla. Lógico, a mais grave de todas é essa que afeta a vida de mais de 80 mil brasileiros e mais de 2 milhões afetados. Mas afeta o núcleo fundamental de uma sociedade civilizada, que tem leis e normas que devem ser seguidas e, quando rompidas, elas devem punir aqueles que a rompem. Eles assistem tranquilamente ameaças à democracia, ameaças à própria instituição do Supremo, e pouco fazem. Eu acho que é uma leniência perversa, uma leniência inumana, que revela a distância que esses organismos têm da vida do povo. A centralidade não é a vida. É um tipo de ordem que beneficia eles e aqueles estratos das oligarquias que mantiveram o Bolsonaro continuam mantendo-no porque fazem muito dinheiro com as políticas neoliberais e antipovo que ele leva avante. O senhor falou agora dos ataques de Bolsonaro à democracia e às instituições. Além disso, pelos seus atos e até por palavras, muitos consideram que ele vem atacando a própria vida e a saúde do povo, em vez de combater, auxiliar a disseminar a pandemia no país. Qual é a sua avaliação disso? Olha, eu considero o maior crime que o Bolsonaro fez foi... Não, tira isso aí. Eu vou pôr para você, porque você vai ver. Foi negar aos indígenas água, remédios, insumos, tudo aquilo que podia salvar a vida deles. Tudo isso foi negado por eles. Então, isso significa... Ele fez um decreto de condenação aos indígenas. Aquilo que em 1808 Dom João VI fez, um decreto para fazer uma guerra de extermínio contra os Krenak do Vale do Rio Doce, porque dizendo que eles não podem ser civilizados nem cristianizados. É a primeira vez na história do nosso país que o imperador, mal chegado ao Brasil, decreta o extermínio de uma nação. Sorte que alguns fugiram, estão aí, eu sou um grande representante, Ailton Krenak, é um dos sobreviventes desse extermínio. Então, Bolsonaro tem essa concepção, que os índios não são bem gente, eles não cresceram suficientemente para serem pessoas e serem integradas na nossa cultura. Integrá-los à nossa cultura significa desenraizá-los e condená-los à morte. Essa é a sua estratégia. E isso está revoltando a humanidade, e eu creio que devia revoltar muito mais os legisladores, aqueles que têm poder de atuar e não estão atuando. Como é que o senhor avalia o apoio ainda que Bolsonaro tem no Brasil? Apesar de todas essas políticas genocidas que o senhor está descrevendo, ainda tem uma... Eu não estou... Tu também, aperta o teu fone que eu não estou ouvindo. Vamos aumentar aqui o volume. Não estou ouvindo. Como é que o senhor vê os apoiadores do Bolsonaro? Como explicar que Bolsonaro... Tu também, veja o teu fone, porque eu não estou escutando. A pergunta é, como é que o senhor avalia... Não estou escutando. Espera aí que eu vou testar. Não, isso aqui não quero, isso aqui já atrapalha. Bom, mas então... Então tiro daqui. Então tem que tirar. Então, espera aí. Tira. Pronto.
Vocês estão escutando? Sim. perfeitamente, Um fone de ouvido para ele, para escutar melhor, mas o Leonardo não quer. Não escuta nada. Vamos lá. Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Ótimo. Então, Ótimo. Eleonora. Então, apesar de todas essas políticas genocidas que o senhor está descrevendo, o Bolsonaro ainda tem um apoio importante dentro da população, os 30%. Como explicar que essas pessoas ainda apoiem um governo com essas características tão ruins? Olha, isso é surpreendente para nós, mas entendemos as estratégias que estão por trás. Quando eles entregam aquele suplemento, aqueles auxílios, dizem: vejam o que o titio Bolsonaro nos está dando de presente. Se espalha, eu escutei de algumas pessoas que eles não estão de máscara e nem nada, porque cada médico está matando os doentes e para cada um que mata ganha 19 mil reais. Isso não há calúnia maior, não há ofensa que grite contra a vida do que espalhar esse tipo de versões que vêm dos seguidores de Bolsonaro. Então, nós temos que partir do fato de que, em geral, a nossa sociedade brasileira é conservadora. Agora, tem estratos que são ultraconservadores, que são fruto de séculos de negação de educação. Essa ignorância, ela não é inocente, é uma ignorância planejada, querida pelas classes oligárquicas para manter o povo submetido e para assim poder dominá-lo. Então, nós não chegamos ainda ao século das luzes. Setores importantes da sociedade nossa vivem a saída do mundo medieval. Não entraram ainda no mundo da escola, no mundo do conhecimento mínimo. E isso é feito projeto de Estado. O Estado de Bolsonaro se propõe levar o Brasil ao século XVIII e XIX, negando a ciência, negando a educação, negando o acesso àqueles bens civilizatórios que nos fazem sociais, divulga um fundamentalismo carregado de ódio, rancor, valores que a Casa Grande jogava em cima dos habitantes da Zenzala. Eles transferiram o que aplicavam aos escravos, transferiram aos pobres. Como disse Gessé de Souza, que estudou detalhadamente isso, não basta colocá-los na periferia. Nós temos que humilhá-los, desprezá-los, ao ponto de eles perderem a autodignidade. Então, nada mais cruel e sem piedade do que um projeto como esse. Nós temos que tirar essa pessoa, nós temos que interditá-lo como um psicopata. Eu andei estudando a biografia feita por Erich Fromm, o último grande livro dele, sobre o instinto de agressividade. Ele dedica mais de 100 páginas a Stalin e mais de 100 páginas a Hitler. E ele descreve características que equivalem àquelas de Bolsonaro. Eles são incapazes de ser sentimento, de se solidarizar com as vítimas que perderam pais, irmãos, avós, incapaz de solidariedade, incapaz de um gesto de amor, e é uma pessoa psicopata, que vive numa espécie de lobotomia, perdeu a capacidade de sentir o outro. Então, ele se filia dentro dessa linha de ditadores, de déspotas, que são inimigos da vida. E todos eles eram necrófilos, se alegravam quando havia mortes, ao ponto de rolarem como Hitler rolava pelo chão de alegria quando sabia que tantos e tantos eram mortos. Como é que o senhor vê o papel da igreja nesse momento? Ontem
houve um documento divulgado por 152 bispos condenando duramente o governo Bolsonaro, mas não é um documento ainda da própria CNBB. A igreja está lenta na resposta a esse momento. Esse documento significa uma virada na posição da igreja. Como é que o senhor vê a posição da Igreja Católica nesse momento? O Papa Francisco tem falado muito sobre a questão das injustiças e sempre se coloca aparentemente contra o Bolsonaro. Como é que a Igreja Católica está atuando nesse momento? Olha, esses 152 bispos que subscrevem, logo no início dizem: nós o fazemos em nome da CNBB. Então, eu acho que é um momento em que a igreja não pode calar. Ela tem que sair, como saíram os bispos de Centro-Oeste, com Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, como o grito da terra contra o latifúndio. Eles estão assumindo essa tradição profética da igreja em nome, não de uma política, de uma ideologia, em nome daquilo que é específico da tradição de Jesus, em nome da defesa da vida. Usam o dialeto cristão, o reino. Mas o que é o reino? O reino é o conjunto daqueles valores, que é o amor incondicional, que é a compaixão, que é a justiça, que é a paz, que é a reconciliação dos seres humanos e a sua abertura total a Deus. Eles falam esse dialeto religioso, mas as consequências, os conteúdos são profundamente políticos. Então, é um documento político, não é ideológico, não é partidário, mas ele vê a vida na sua totalidade, o bem comum dos seres humanos, e, em nome disso, falam. A linguagem é dura, e o importante é que eles citam o criminoso. 2, 3 vezes citam. Jair Bolsonaro é um homem antivida. E é importante que o digam. E a população brasileira tem que se convencer que nós estamos sendo vítimas de alguém que não ama o povo, que quer a sua destruição, que num discurso dito a nata da classe mais reacionária dos Estados Unidos, ele disse claramente: eu não tenho um projeto de país. Eu vim para desmontar tudo que foi montado e remontar o país. Só que levou o país a 3 séculos atrás. Eu remonta sobre as bases mais perversas da escravidão, do genocídio, do ódio e do desprezo da vida. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a atuação de outras religiões, de outras denominações religiosas? Algumas vêm sendo também perseguidas pelo governo Bolsonaro e outras procuram, ou pelo menos por parte de suas lideranças, parte delas, dar apoio a Bolsonaro, notadamente a parte da comunidade evangélica. Olha, há uma comunidade evangélica dos neopentecostais que é a religião do mercado, que é a religião para fazer negócio, é a religião para encher malas de dinheiro. Não é para falar o coração das pessoas, para falar o bolso delas. Então, essas igrejas neopentecostais, e vamos dizer o nome, um deles, o mais perverso deles, é o Malafaia, que é associado ao Bolsonaro. Esses abusam o nome de Deus em benefício pessoal, incentivam o ódio, o fake news, usando o nome de Deus. Isso é a coisa mais contraditória que existe. Agora, tem outras igrejas, que são igrejas históricas, como a luterana, como os presbiterianas e outros, que estão na mesma linha da CNBB, defendendo o direito, a justiça e a religião como fonte de inspiração, de esperança, de indignação contra a maldade do mundo. Então, esses são os aliados do povo e faz unir as igrejas contra o inimigo comum. Então, há a luta entre uma igreja da prosperidade, de bens materiais, que morrem conosco aqui, e a igreja do Evangelho, que é a igreja do amor, do perdão,
da defesa da vida, de anunciar aquilo que foi a mensagem central de Jesus. Eu vim trazer vida, vida e abundância. Não disse eu vim trazer riqueza, porque o oposto à pobreza não é a riqueza. O oposto à riqueza é a justiça social, aquilo que mais faz falta no país e que devia ser o eixo central de um projeto de nação. Na minha última conversa com Celso Furtado, ele velhinho, andando na praia de Copacabana, pude dirigir uma palavra. Digo, mestre, qual a tristeza que o senhor carrega no coração? Ele disse, Boff, eu estou no caso de minha vida. Morro com essa tristeza. Por que que um país tão rico tem tantos pobres? E eu disse, tem tantos pobres porque tem demasiada injustiça social. O senhor, como é que o senhor, eu queria lhe perguntar novamente sobre a Igreja Católica, porque o senhor liderou a teologia da libertação, que teve um impacto enorme no Brasil e na América Latina, e depois foi podado pelo Vaticano, e a gente sabe que os últimos anos, antes do Papa Francisco, foram muito conservadores, e inclusive impulsionaram o crescimento dos evangélicos aqui no continente. O senhor acha que o Papa Francisco, de alguma maneira, está recuperando a teologia da libertação e ele está tendo força para colocar essa visão no conjunto da Igreja ou ele está isolado no Vaticano? Olha, Tutameia, esse Papa, ele é um representante da teologia da libertação. Ele não está defendendo a teologia da libertação. Ele está levando para o centro da Igreja as intuições mais originárias da teologia da libertação, que é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. Então, todos os ataques que ele sofre, especialmente a partir dos Estados Unidos e dos grupos conservadores reacionários da Igreja, porque ele trouxe esse ideário de puro evangelho ao coração da Igreja, que só anunciada dentro do Vaticano significa um escândalo, porque lá estão os grandes palácios, está a vida faraônica, principesca daqueles cardeais. Por isso ele não foi morar num palácio, o que faria chorar São Francisco. Foi morar numa casa de hóspedes. Não quis um quarto maior, um quarto como qualquer hóspede. Aí atende as pessoas e dá o exemplo de simplicidade, despojamento, especialmente dando centralidade aos últimos, mais desprezados, que são esses imigrados que vêm da África. E diz mais, criticando os governos, eles estão aqui, os africanos do Oriente Médio, porque nós antes estivemos lá, dominando-os, colonizando-os, roubando suas riquezas. Por isso que agora eles estão aqui. Nós fomos lá e fomos bem recebidos, embora os tivéssemos expoliados. E nós aqui não os recebemos. Os enjaulamos e os deixamos morrer no frio e na fome. Então, o Papa representa, para mim, o puro evangelho no século XXI. No meu modo de ver, ele vai criar uma nova genealogia de papas, que vem do terceiro mundo, porque no primeiro mundo só vivem 24% dos católicos, portanto é minoria, e 62% vivem na América Latina e os demais na África e na Ásia. Então, numericamente, nós temos o direito, ademais de termos igrejas que têm raízes populares, que souberam se reinventar, que criaram suas liturgias, suas teologias, temos o direito de ter um representante que mostre a riqueza do evangelho vivido na periferia. E eu creio que esse Papa, judiciosamente, eu diria até espertamente, porque ele é jesuíta, está nomeando cardeais que vêm das periferias, que trabalham com operários, que são párocos de aldeia,
está fazendo os cardeais, isto é, está criando a base eleitoral para garantir a sucessão dele na mesma linha que ele está levando. Uma igreja que se abre ao mundo, que renuncia a esse mito da exclusividade de Sorella ser verdadeira e diz não, como existem 4 evangelhos e cada evangelho reconhece um ao outro, tem muitas igrejas, todas estão na herança de Jesus, devemos nos reconhecer um ao outro e juntos trabalharmos na defesa da vida e dos pobres. Isso é um novo ecumenismo. E isso irrita a velha e agônica Igreja Europeia. Por detrás está um jogo de poder. Eles não querem largar aquele poder que sempre tiveram. Não querem largar o estilo faraônico dos imperadores pagãos, cujos símbolos eles adotaram. Desde a estola, desde aqueles mantos, desde daquela mozzeta, aquele mantozinho que o Papa trazia, que era símbolo dos imperadores, como expressão do poder imperial. Quando foram colocar para o Papa pegou, deu ao secretário e disse: não quero isso, leve para você, para a tua casa. E vestiu aquele mantozinho como Dom Helder vestia, branco, sem joias nenhuma, para símbolo de pobreza e de serviço. O senhor vê esse ecumenismo se concretizar? Olha, eu vejo o seguinte, que a humanidade inteira está profundamente dilacerada. E todas as igrejas e religiões estão doentes. Quer dizer, há porções doentes de fundamentalismo. De dizer a minha verdade é a única, todos os demais estão no erro, o erro não tem direito, ele tem que ser combatido e exterminado. Então, há setores nas igrejas e também setores dentro da Igreja Católica que se manifestam nessas televisões católicas que apresentam um cristianismo não de compromisso, não ligado ao Evangelho, um cristianismo que tem o método do mercado, um cristianismo meramente devocional, feito de reza de terços, feito de manifestação da hóstia consagrada, mas nunca se ouve da boca deles: felizes vocês pobres, ai de vocês ricos. Nunca se escuta isso. Se escuta um cristianismo adulcorado para acalmar as almas burguesas angustiadas, mas não é um cristianismo de verdade que é da tradição de Jesus. Ouvindo os sermões deles, ficamos admirados. Por que crucificaram Jesus? Se Jesus tivesse escutado os sermões que eles fazem, ele teria morrido de velho, cercado de discípulos, mas nunca na cruz, porque defendeu pobres, injustiçados, ancenianos, sobrecarregados pelas leis pesadas de uma religião legalista, quis libertar esse povo todo, por isso acabou crucificado. Então, eu vejo que a humanidade está dividida, estão num retrocesso enorme de todas as democracias, uma volta do despotismo político, porque não basta dizer neoliberalismo, medidas de contenção, por detrás se esconde um projeto político despótico, de utilizar as mídias que controlam toda a humanidade, a inteligência artificial, que está gravando o que nós estamos falando aqui, que sabe do meu desodorante que eu uso, que sabe o tipo de instrumento que estou usando, sabem tudo, controlam tudo. Eles usam tais instrumentos para manter submetida a inteira humanidade. Então, esse tipo de mundo tem que morrer. Não o mundo, mas esse tipo de mundo não merece ter futuro. E eu acho que o coronavírus caiu como um raio na cabeça do neoliberalismo e do capitalismo. Porque se nós tivéssemos seguido os mantras do neoliberalismo, que é a centralidade do lucro, que é a concorrência,
que é o individualismo, que é a diminuição do Estado, nós todos estaríamos em risco de morte. O que nos salva é a vida e não o lucro. É a solidariedade e não a competição. É o sentido comum de todos e não o individualismo. É a abertura da economia para salvar vidas e não para ganhar lucro no Estado. Esses valores nos estão salvando. Então, eu acho que esse vírus nos está dando um sinal que vem da Terra para que nós mudemos. Eu mesmo acabei um livro sobre isso com o título O Coronavírus, um ataque da Terra contra a humanidade. Se nós partimos da teoria hoje científica que a Terra é viva, é terra Gaia, que está sendo por séculos agredida, aviltada, sangrada, como todo ser vivo, ela reage. Ela chegou num ponto de limite, de não aguentar mais a agressão. E ela começou a se defender pelo aquecimento global, pela série de vírus que foram mandados, pelos eventos extremos, as secas e as grandes enchentes, pelos tsunamis, pela ativação de quase todos os vulcões, e agora pelo vírus, que está dizimando milhares e milhares de pessoas em toda a humanidade. Isso é uma reação da Terra. Coloca de joelhos todas as potências militaristas, que têm milhares de ogivas nucleares que são totalmente ineficazes contra um vírus invisível. E eles não sabem o que fazer com tudo isso. Então, eu acho, sustento a tese, que esse vírus vai continuar na humanidade até que os poderosos aprendam a lição. Que assim como está, não podemos continuar. Que o pior que nos pode acontecer é voltar ao que era antes, que é voltar à exploração, à desumanidade, ao instinto de morte. É aquilo que na semana passada o Credit Suisse, um grande banco suíço, que articula os demais bancos, deu os dados. 1% dos ricos possui pessoalmente, não corporativamente, 1% como pessoas, possui 45% da riqueza mundial. E 50% das pessoas dispõem apenas de 1% dessa riqueza. O que se esconde atrás desses números é uma via sacra de dor e sofrimento que tem mais estações do que aquela via crucis, aquela via sacra que o Filho do Homem carregou quando esteve entre nós. Agora, esse período da pandemia está provocando, aparentemente, mais concentração, está provocando mais pobreza, mais desigualdade. Como é que o senhor vê é possível uma virada, uma conscientização maior que mude esse rumo? Porque, aparentemente, a pandemia está só demonstrando mais divisão, no sentido de mais concentração de renda no mundo afora. As grandes empresas estão ganhando, as pequenas estão desaparecendo, a pobreza está aumentando, a pandemia está atingindo mais os mais pobres. É possível reverter isso? Como está a reação popular a esse movimento tão concentrador? Olha, essa pandemia, ela tem uma dupla face. Ela é democrática, porque ela atinge a todo mundo, ricos e pobres. Os ricos podem se esconderem num bunker, mas terá o dia que devem sair. E eles também estão expostos. Eles também não sabem como se defender. Eles têm que se esconder como todo mundo. Eles não, se pudessem, eles iriam à Lua, mas não podem. Eles vão para o campo, eles se protegem, mas estão também ameaçados. Então, ela é democrática. Pega pela primeira vez o planeta inteiro. Entretanto, ela não é democrática, ela acentua gravemente as desigualdades, porque as principais vítimas são aqueles que estão desguarnecidos, que não podem fazer o afastamento social, que não conseguem viver fora dos grupos, porque são pequenas casas onde vivem conglomerados. Então, mais e mais se contaminam e são vítimas. Eles são as principais vítimas. Então, isso se imporia políticas de Estado, políticas de sociedade,
para permitir que essas pessoas possam ser salvaguardadas. Um grande exemplo deu o bairro Paraisópolis, em São Paulo, já que Dória, que quer ser candidato à presidência, homem medíocre, abandonou essa população. Esse bairro se organizou em grupos, se organizaram de tal maneira de criar o isolamento social, criar áreas arejadas onde eles podem se defender, garantir os insumos básicos, salvando 1000 vidas. Então, a sociedade está se autodefendendo. E talvez a única maneira de nós nos salvarmos, nós mesmos nos organizarmos. Eu até dou um exemplo aqui, pessoal nosso, nós temos um pequeno centro de defesa dos direitos humanos, que já persiste há 40 anos. O trabalho principal nosso é recolher cestas básicas na cidade, levá-las às periferias, porque eles não podem sair, porque dizem, ou nós morremos por fome ou pelo coronavírus. Nós não queremos morrer, queremos viver. Então, o mínimo que nós podemos fazer é levar alimento, levar álcool gel, levar os insumos básicos. Poucos que somos, mas atendemos a mais de 80 pessoas que vivem diretamente na rua e muitos outros que estão nas favelas e não podem sair. Então, cada grupo que tem consciência humanitária deve se organizar, fazer alguma coisa pelo outro. Um desafio para resgatarmos a nossa humanidade perdida. Se é uma coisa que nós perdemos, foi a nossa humanidade. Nós somos cruéis e sem piedade. Nós não tratamos humanamente os seres humanos. Os tratamos como peças, no máximo como consumidores. Então, nós temos que resgatar a humanidade mínima. E resgatar a humanidade mínima é ver o outro, um irmão, um companheiro com quem eu comparto, eu divido o pão, aqueles que têm a mesma comunidade de destino nesse mundo. Então, valores básicos, a solidariedade, da convivência, da generosidade, do cuidado um para com o outro, que são os dados fundamentais sem os quais a vida não sobrevive, estão voltando à tona. E as pessoas estão descobrindo que é isso que nos faz viver. Talvez a grande lição seja a gente ser mais humano, mais humilde, sabe que é vulnerável e por isso está exposto à imprevisibilidade de vírus, por isso temos que nos cuidar, temos que crer na ciência que nos protege, mas mais que tudo também crer numa dimensão espiritual, porque não temos só a vida do corpo, a vida da psique, temos a vida do espírito, onde há esperança, a generosidade, há sentido ético, a percepção de que Deus, que é Deus da vida, que nos pode acompanhar e salvar. Tudo isso são momentos. Esse isolamento social é uma espécie de retiro existencial para as pessoas colocarem as perguntas que realmente valem. O que vale é acumular ou guardar a vida? O que vale é ser irmão, ser solidário com o outro ou tratar um outro como um concorrente? O que vale é preservar a natureza, que é a nossa grande casa, ou desolá-la pela superexploração que fazemos? Então, tudo isso é questionável e é o momento de nós colocarmos os pontos nos is e construirmos uma civilização biocentrada. O centro é a vida, a economia, a política e tudo mais em função da vida. Um dos exemplos que o senhor estava falando que surgiu nessa pandemia, ficou mais clara nessa pandemia, no sentido da solidariedade, foi assumido por Cuba, pelos médicos cubanos. O senhor está nessa campanha pelo Nobel para os cubanos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre por que a importância, como é que Cuba consegue ter esse desempenho e atuar em vários países nesse sentido? Olha, eu acho uma das coisas mais extraordinárias que o socialismo cubano, e vamos insistir, tem que ser socialismo, porque o capitalismo jamais seria capaz disso. O socialismo cubano criou essas brigadas cubanas de saúde, que estão em 60 países, que estão salvando milhares de vidas.
enquanto estiveram no Brasil em 5 anos, fizeram mais de 1.100.000 consultas a pessoas e atenderam a 60 milhões de brasileiros. Mas houve um demente, inimigo da vida, que prefere a morte dos doentes do que a sua salvação, que os expulsou daqui. Mas eles estão pelo mundo inteiro salvando vidas, arriscando as próprias vidas. Por isso, Adolfo Pérez Esquivel e eu começamos uma campanha mundial para conceder o Prêmio Nobel da Paz a elas, a essas brigadas, porque é algo planetário, que pega todo o planeta, pega o que é mais importante no planeta, que é a vida, que eles estão salvando, mais do que ninguém merece esse prêmio. E já são milhares e milhares que estão subscrevendo, fazendo lives. Anteontem mesmo fizemos uma grande, que é transmitida para Cuba, consola aquele povo, e nos dão esperança de que a humanidade e os 2 valores básicos do socialismo, que o Papa João Paulo II, depois que ele se deu conta da perversidade do capitalismo, ele disse: não podemos perder 2 valores do socialismo, que é a solidariedade, e segundo, o internacionalismo, ter a perspectiva não nacional, internacional, um planeta, uma casa comum, um destino comum, terra e humanidade. Esses 2 valores, que são as pilastras básicas do socialismo, têm que ser preservados. E o Papa dizia, são valores da mensagem de Jesus. Então, eles são socialistas. Eles estão na linha do reino. Podem não ser cristãos, católicos, gente de igreja, mas estão no caminho de Jesus, que é salvar vidas para que todos tenham vida e abundância. Por isso, merecem que os apoiemos e que vocês os apoiem, divulguem, para que merecidamente ganhem esse Prêmio Nobel da Paz. O senhor falou há pouco que o vírus, que a pandemia, está dizimando vidas em todo o planeta. Mas as mortes e o contágio mesmo, as contaminações, elas estão hoje cada vez mais concentradas. A gente vê que Estados Unidos e Brasil representam mais de 30% do número de casos no mundo e também um número muito grande de mortes comparativamente ao total do planeta. Quer dizer, há razões para isso? A ação dos governos é responsável? Olha, a questão dos Estados Unidos é muito singular. Eles não têm plano social de saúde, não existe um SUS. Cada um tem que se virar como pode. Então, os pobres, negros, imigrados e desempregados, que são quase 20 milhões, não tem como se defender. Só um teste, se está contaminado ou não, custa $300. Quem pode pagar isso? Então, é uma mortandade. E é uma espécie de desígnio da própria vida. A vida é sagrada, ela tem um logos, tem um sentido interno. Aquele tipo de país cujo governo é um dos mais perversos do mundo está sendo mais atacado. Tem vítimas inocentes, negros, pobres, mas um governo que tem um presidente que, segundo o Prêmio Nobel da Paz, Paul Krugman, grande economista, diz: esse presidente é o mais estúpido de toda a história política norte-americana. Ele é um louco, um desvarido. Chomsky diz, grande pensador, um dos grandes intelectuais americanos e do mundo, Noam Chomsky diz, mais perigoso, o fator mais perigoso não é tanto o coronavírus, é esse tresloucado Trump, que pode provocar uma guerra nuclear contra a China sem dar-se conta da exterminação eventual da espécie humana e dele mesmo. Tão insano que ele é. Então, lá é um fato singular.
E nós aqui temos também um fato absolutamente singular, que por 3 meses não há um ministro da Saúde, que não é plano de governo combater a coronavírus, não é plano de governo. Plano de governo é economia, salvar a economia, salvar as empresas, não as pequenas e médias que trazem a comida às nossas mesas e que fazem circular o dinheiro. As grandes empresas, que são empresas das oligarquias. Então, aqui, nós estamos numa situação também singular, do abandono do povo por um governo que não está interessado na vida, mas no negócio, mais no dinheiro do que na saúde. E isso é um fator de que mais de 1 milhão de subscritos que se preencheram ontem, de levarem uma queixa ao Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade, contra esse homem que é inimigo da vida. Como diz o Evangelho, o inimicus homo, aquele inimigo da vida, que vive não do trigo, mas vive do joio, e espalha joio para tentar afogar o trigo que é vida. Esse é o inimicus homo, o homem inimigo da vida. Então, eu espero que essa instância, que geralmente é muito lenta, demora anos para julgar, que seja urgente, porque a morte e a vida não podem esperar. Há uma dizimação da população brasileira. Então, o que nós temos, eu sonho ainda, que chegará um momento, quando se passarem 100 mil vítimas, que o povo saia à rua, que faça tremer esse país contra esse inimigo que está lá em cima, que não cuida do povo, de sua saúde e que entregou a todo mundo sua própria sorte. Então, isso não é digno de um povo e nós temos o direito. Eu vivo repetindo a frase de Emiliano Zapata, o grande revolucionário cubano. Se o governo não faz justiça ao povo, o povo tem direito de não dar paz a esse governo. Não dar paz a esse governo. Chegará o momento em que esse país vai tremer e ele não saberá onde se esconder, porque quando o povo assume o poder, que ele é o sujeito do poder, ele é capaz de fazer valer o primeiro parágrafo da Constituição e dizer: o poder sai de nós e ele tem que ser exercido em nosso nome e em defesa de nossas vidas. É uma declaração forte. O senhor está vendo esse sonho se realizar? O senhor acha que a população vai realmente pegar o seu destino e derrubar o Bolsonaro? Eu acho que ela vai, não por vontade, mas por desespero. Eu mesmo ouvindo as pessoas dizendo: eu passo fome e aguento, mas eu não aguento quando meu filho, minha filha não conseguem dormir por fome. Eu saio na rua para fazer um ganho. Quanto mais pessoas forem atingidas por essa tragédia, mais arriscarão, dizer, morrer por morrer, prefiro morrer lutando. Então vai chegar esse momento. Em 2013, a população foi à rua. Eu não espero nada dos partidos, nada do que vem de cima. Eles vivem brigando entre eles por hegemonia. Eu acredito naquilo que vem de baixo, do MST, da CUT, dos grupos trabalhistas, dos direitos humanos, dos grupos de mães, de negros, de todo tipo de gente que está nas bases. Esses que vão levar a rebelião na sua mão e vão gestar um país novo, diferente, que não seja volta ao anterior, porque será uma desgraça. Então, eu acredito nisso, porque o desespero, às vezes, leva as pessoas a fazer obras que seriam impossíveis e inimagináveis. Emiliano Zapata, da Revolução Mexicana. Eu falei mexicana, ora. Não, você falou cubana. A Márcia está me corrigindo aqui que o Zapata ele é mexicano, ele não é cubano, não. Tá certo, tá certo. Fala aí.
que aí ela conserta, ele se edita. Depois Então, vocês consertam, né? Então, exatamente a respeito dessa mobilização, das mobilizações populares, queria que o senhor comentasse, porque, apesar de haver, como o senhor colocou aí, uma enorme capacidade de controle da população pelos órgãos de segurança, de vigilância, no Brasil e no mundo, a gente está vendo eclodirem manifestações, não só manifestações aí em relação às políticas dos governos em relação à pandemia, mas de um caráter até mais amplo, contra o racismo, contra a violência policial, que se espalham pelo mundo afora. Aqui no Brasil também ocorreram, talvez em menor tamanho, essas manifestações, mas também estão aparecendo, e categorias se manifestando. Tivemos aí as manifestações dos entregadores, né, de aplicativos. Hoje mesmo a gente viu, começa aqui no metrô, os funcionários anunciando que vão entrar em greve, porque o governo estadual não está permitindo que eles se defendam contra a pandemia. Enfim, apesar desse controle, dessa vigilância, eclodem manifestações populares. Como o senhor vê o desdobramento disso ou desses eventos? Olha, eu acho que está surgindo uma nova consciência na humanidade, que ela tem duas vertentes. A primeira vertente diz, assim como o mundo está e o Brasil está, não pode continuar, porque é perverso demais. Cria duas grandes injustiças, uma social, com milhões, bilhões de pobres e famintos, e a outra injustiça ecológica, devastando os ecossistemas e avançando sobre a natureza e permitindo que os vírus que têm seu habitat aí percam seu habitat e passem para outros animais e passem para nós. Então está surgindo uma nova consciência de que assim não dá, temos que mudar. Não vemos claro qual é o perfil dessa mudança, porque tem que ser uma mudança, primeiro, coletiva, uma responsabilidade coletiva. Não dá para ser alguns fazerem e outros não fazerem, porque dessa vez não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os outros. Ou nos salvamos todos ou nos perdemos todos. Tal é a situação de integração da humanidade. A globalização criou relações econômicas, políticas, de toda ordem, mas não criou nenhuma relação de solidariedade. Nenhuma. Pelo contrário, relações de competição, como a gente vê claro agora entre os Estados Unidos e a China. Pura competição que pode terminar numa guerra. Então, lentamente surge uma nova consciência que ainda é como um broto, é como uma pequena plantinha, mas ela carrega a esperança de que nós podemos ter um outro mundo, não só possível, um mundo necessário. Ou nós mudamos ou nós morremos. Eu gosto de lembrar a frase de Bauman, um pouco antes de morrer. Diz, nós temos mais problemas do que podemos resolver, mais desafios do que podemos enfrentá-los. Temos que darmos-nos as mãos. Se não nos dermos as mãos, nós vamos engrossar o cortejo daqueles que rumam na direção de sua própria sepultura. Não só ele diz isso. Grandes sábios, aqueles que acompanham sistematicamente o estado da Terra, dizem isso. Nós estamos numa emergência ecológica. O Papa vive dizendo isso. E quando ele se deu conta, escreveu essa encíclica, cujo verdadeiro título está no subtítulo, sobre o cuidado da casa comum. Ou cuidamos da casa comum, ou não teremos casa nenhuma. Pode ser que a Terra, que nos criou a todos nós, nos considere violentos demais, destrutivos demais da natureza e de todas as demais espécies, que ela não nos queira mais ter aqui sobre a Terra. Nos elimine. Ela seguirá adiante, pelo espaço sideral,
mas sem nós. E há vários biólogos, eu acompanho a pesquisa mundial, vários biólogos que temem the next big one, o NBO, o próximo terrível, indestrutível vírus que é capaz de dizimar grande parte da biosfera e também grande parte da humanidade. E dizem, pelo menos 2 bilhões de pessoas, que vai reduzir a idade média, que é de 72 anos, para 58 anos. Isso numa visão ainda minimalista e otimista. Há o risco de que a espécie humana seja exterminada, para permitir que outras espécies sigam adiante. Quem sabe lá adiante, milhares de anos, surja uma espécie que possa suportar o espírito e faça uma experiência com mais inteligência e sabedoria do que essa que nós fizemos. Queria que o senhor falasse um pouco da sua rotina na pandemia, o que o senhor está lendo, o que o senhor está vendo, como é que o senhor está se informando, falasse um pouco da sua vida aí no confinamento. Bom, como não tenho outra coisa que fazer, eu me dedico a fazer aquilo que sei fazer, que é escrever. Então, escrevi 2 livros. Um sobre o Covid, sobre o coronavírus, e outro sobre, que são quase 250 páginas, e outro que são 350 páginas, já escrito, já pronto, que é As Dores de Parto da Mãe Terra. Porque eu acho, uma visão otimista, que as dores que nós estamos sofrendo não são dores de um moribundo nas vascas da morte. São dores de um parto de uma nova civilização que vai nascer. Eu, como cristão, lembro a frase do Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 24. Deus criou todas as coisas com amor. Não odeia nenhuma criatura, porque Ele é o apaixonado amante da vida. Frase que o Papa cita 3 vezes na encíclica. Um Deus que é um apaixonado amante da vida não vai permitir que a nossa vida se extermine tão miseravelmente. Então, nós estamos sofrendo, mas é a dor de um parto, uma dor que vale a pena, porque emerge um ser novo. Eu acredito. A Terra passou por 15 grandes dizimações. A humanidade, em algumas situações, passou por aquilo que chamam de gargalo, quando há 74 mil anos atrás, um grande vulcão Toba, em Sumatra, explodiu, e por quase um século, toda a atmosfera do planeta foi encoberta e danificada, e os 100 mil Homo sapiens, seres humanos, só 10 mil conseguiram se escapar e fugiram para os lugares mais quentes, que foi na África, e de lá viemos nós. Então, sobrevivemos a custo. Então, eu acho que nós vamos sobreviver. E aqui é um dado de teologia que há pessoas que veem sentido nisso, mas eu acho que tem um sentido para além da fé, que é um sentido antropológico, que algo da nossa humanidade, alguém da nossa estirpe humana, um irmão nosso que tinha a nossa carne, que tinha oxigênio, ferro, todos os elementos que compõem a nossa realidade, foi eternizada. Ela está ressuscitada no seio da Trindade, Jesus de Nazaré. E a gente sabe que o Messias não é uma pessoa individual, é ele e toda a sua comunidade. Então, como diz São Paulo, ele é o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Nós seguiremos a ele. Então, ele nos antecipou. Ele já está na glória. Salvou algo nosso. E irá salvar a humanidade inteira com tudo aquilo que pertence à humanidade, que é a natureza, porque sem ela não vivemos. Então, sim, será o novo céu, nova terra, será o novo homem, a nova mulher. Aquilo que Paulo diz,
Cristo ressuscitado é o novíssimos Adão, é o Adão novíssimo, o Adão inaugural, novo, mas ele é o primeiro apenas. Nós seguiremos. Então a esperança nossa está ali. Digo, dessas ruínas que poderão vir, Deus saberá tirar um novo céu e uma nova terra. Leonardo, a gente não pode deixar de perguntar sobre aquela imagem que no ano passado correu o mundo, o senhor sentado lá em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, aguardando licença, que acabou não recebendo, para visitar o presidente Lula. O senhor poderia comentar aquele momento e a própria prisão do presidente Lula? E hoje... Olha, nós não devemos esquecer o nome dessa juíza, que é Lebos. É uma juíza perversa, porque há uma determinação da ONU, chamada Lei Mandela, que todos os portadores de Prêmio Nobel da Paz têm 2 privilégios: de poderem entrar em todas as prisões do mundo e poder entrar em todas as regiões de conflito. Então, Pérez Esquivel, que estava comigo e que junto íamos visitar Lula, esteve em Israel e pôde entrar em todas as prisões. Esteve na China e pôde entrar em todas as prisões. Esteve na Síria e pôde visitar os campos de guerra. Chega essa juíza e diz: vocês não podem, mas é uma lei da ONU. A ONU não manda aqui. E nós não permitimos. E por mais que insistíssemos, não pudemos visitá-lo. Eu me sentei lá com um velhinho, aparecendo mais um Papai Noel do que qualquer outra pessoa, esperando que se movesse o coração de uma mulher, porque a mulher tem cuidado, tem compaixão. Essa é cruel e sem piedade. É aquelas que Carlos Gustavo Jung diz: a mulher pode ser o melhor exemplo de humanidade e vida, porque elas geram vida, mas elas podem ser também aquelas mais inimigas da vida. E ela se mostrou. Não esqueçamos o nome dela, Lebos, com 2 Bs. Ela proibiu. Só um mês depois pude visitar Lula, nos abraçamos e choramos, porque ele disse: estou mais de um mês aqui sem ver uma pessoa, a não ser os meus filhos, uma vez por mês. Finalmente alguém que é humano. E conversamos, que era para conversar 1 hora, mas passamos mais de 2 horas. Os próprios policiais foram convidados a entrar, sentar na frente para escutar nossas conversas. Todos os policiais guardam, os guardas que vigiavam Lula, todos, sem nenhuma exceção, se converteram a Lula. Eu conheci, nas 2 vezes que estive conversando com eles, os criminosos estão lá do outro lado. Lula é uma pessoa boa, inocente, nos recebe, nos respeita, e nós conhecemos o coração dele. Então, foi um castigo injusto. Com isso, prejudicou-se a nação inteira, porque ele não pôde ser presidente. E essa tramóia que foi montada vai ter um dia o seu castigo, vai ter o seu preço, seja na memória da história, mas eu quero que seja ainda na vida daqueles atores que, junto com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos e a Secretaria de Justiça, montaram um projeto jurídico, político, militar, para fazer um golpe contra uma pessoa inocente, que pode ter cometido erros, mas nunca um crime. E ela foi deposta. E agora temos um criminoso nos dirigindo esse país, fruto dessa injustiça que fizeram contra a primeira mulher que foi eleita para presidir esse país, a Dilma Rousseff. O que o senhor está dizendo é que, no seu entendimento, o ataque, o processo de impeachment, o lawfare contra Lula e a própria eleição de Bolsonaro tem aí o dedo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tem o dedo de forças estrangeiras. Olha, isso é claríssimo, e já está sendo revelado, e quem o mostra de forma minuciosa é o nosso maior analista de política internacional, Muniz Sodré.
num grande livro sobre a convulsão mundial. E aí ele descreve quais são os 3 pontos centrais da política externa americana. Primeiro, um mundo, um império. Isto é, um mundo e eles dominando. Segundo, cobrir todos os espaços. Full screen dominance. Dominar todos os espaços. Por isso, eles têm 800 bases militares no mundo inteiro e a maioria delas tem ogivas nucleares. Faltava ter na Argentina e no Brasil. Conseguiram na Argentina e conseguiram no Brasil. Terceiro, que é de ordem política, desestabilizar todos os governos progressistas, diabolizar e satanizar todas as suas lideranças, diminuir o mais possível o Estado e exaltar o mais possível o mercado, privatizar tudo que pudermos. Isso são os 3 grandes princípios já pensados depois que derrubaram as 2 torres, pensados pelo grupo interno, que esse, na verdade, governa os Estados Unidos, que é aquela coligação industrial, militar, política, que é o núcleo central do poder americano, ao qual o próprio presidente está sujeito. A primeira hora e meia do dia do presidente é encontrar-se com esse grupo e fazer análise mundial em que estado está o império. E ele submete-se a isso. Então, lá foi bolado isso. Dalton, Dallagnol, Moro fizeram cursos lá dentro para dar um pequeno aparato de seriedade. Disseram que eles estudaram em Harvard. Mentira, eu estive também lá em Harvard. Fizeram 2 meses de cursinho, falando inglês muito ruim, para dizer que se formaram em Harvard. Eles foram treinados na aplicação da lawfare. Lawfare é utilizar a lei para prejudicar o inquirido e, por fim, condená-lo. Isso é uma estratégia perversa contra qualquer sentido do direito e da tradição jurídica mundial. Eles introduziram isso como forma perversa de dominar o mundo. Então, é um império decadente, a China está ganhando em todas as frentes e nós temos receio e medo que isso não termine num enfrentamento militar, porque assim seria o risco para toda a humanidade. Então, Leonardo, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, essa entrevista tão esclarecedora, luminosa. E antes de a gente encerrar, dar tchau, gostaria de te convidar a dar a sua mensagem a esse pessoal que está nos assistindo, que nos assiste, que vai continuar com a gente pela internet afora. Olha, eu vou repetir uma frase de Santo Agostinho, que foi talvez o maior pensador cristão do Ocidente. Ele não era europeu, era africano. Nasceu em Hipona, que hoje é Argélia. Escreveu uma obra imensa e é o que mais influenciou o cristianismo, até na parte pior dele. Ele que inventou o termo pecado original, coisa que na Bíblia não existe, e ajudou a formular a moral rígida católica, que diz que na dimensão sexual tudo é pecado, ou venial ou mortal. E aí estão os perdidos. E Freud diz que 90% dos sonhos e do imaginário humano é de ordem sexual. Mas sexual não no sentido da moral, no sentido da natureza, no sentido daquilo que é normal, da fonte da vida. Mas, tirando isso, é o maior gênio teológico do cristianismo ocidental. Ele tem uma frase que nos ajuda a orientar nossa vida. Ele diz: temos as 3 famosas virtudes. Temos a fé, temos o amor, temos a esperança. Se perdemos a fé, a gente continua, não morre. Se perdemos o amor, a gente encontra outro. Se perdemos a esperança, a alternativa é suicídio.
Mas a esperança tem duas belas e formosas irmãs, que é a indignação contra tudo que está aí, contra tudo que Guedes e Moro, de Bolsonaro e Moro estão fazendo. Moro menos, mas Bolsonaro. Porque, na verdade, pior que Bolsonaro é o Guedes, porque ele está vendendo a nação. Então, indignação, essa bela e formosa irmã da esperança, que é a indignação. E a outra bela e formosa irmã é a coragem para transformar aquilo tudo de ruim em coisa boa. Então, nós temos que nos enamorar dessas duas belas e formosas irmãs da esperança, que é a indignação. Devemos nos indignar, não aceitar o que está ali, mas, mais que tudo, devemos ter a coragem de resistir, de ir à rua, de não acreditar nos fake news, de criar grupos de reflexão, de articulação, sermos solidários para todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, apoiar os médicos, enfermeiras que sacrificam suas vidas, ter essa coragem de alimentar a dimensão de luz em nós e a coragem de ir à rua para destituir esse homem, porque esse é o maior látego, a maior pedra que caiu sobre, a maior rocha que caiu sobre a população brasileira, e que nós temos que transformá-la na base de um novo tipo de Brasil, generoso, cordial, hospitaleiro e que celebra a beleza e a grandeza da vida. Oi, posso falar agora um minutinho? Pode, claro. Aqui, eu queria pedir a você que mandassem para mim essa entrevista na íntegra antes de vocês. Nós não vamos divulgar, mas é que é tão incrível que eu quero guardar, porque vocês vão editar, mas eu quero guardar assim como ela está na documentação do Leonardo. Eu estou aqui do lado. O mundo dos barbudos e dos carecas. Então, aí foi, a entrevista acabou, né? Foi cortada aí no final a gravação, mas aí a gente voltou, né? A gente voltou porque a Márcia Miranda, a companheira do Leonardo Boff, trouxe uma contribuição muito poética da vida deles e da produção do Leonardo Boff. Então a gente vai rodar aí esse trechinho final agora. Aí. Ela falou duas coisas, né? Que queria, enfim, a íntegra da entrevista, e vocês viram a íntegra da entrevista, então tá aí, não tá editada, essa é a íntegra. E a gente vai passar agora o finalzinho da outra coisa que ela queria falar, que é sobre as memórias dela, sobre as aulas do Leonardo Boff. Vai lá. Coisa muito interessante que ele falava na sala de aula, que a graça, verdadeira graça, no Tratado da Graça que ele dava, nasce na desgraça, como um lírio no pântano. E eu desconfio que, com esse coronavírus, o fato da gente estar preso em casa e muita gente ouvindo as lives, porque as lives são livres e a gente fala aquilo que a gente acredita, essas lives estão servindo como um grande processo de educação popular na linha de Paulo Freire, porque ela parte da realidade, a realidade que as pessoas todas estão vivendo. Então, eu, como sou muito ligada à parte da pedagogia, eu vejo nisso uma oportunidade inacreditável da conscientização coletiva em grupos por causa dessa situação que todos estamos vivendo. Muito bom. Isso mesmo. Muito bom, gente. Muito Foi obrigada. bom. Eu topo todas as lives, porque é a única maneira de eu poder me comunicar para fora, sabe? Já que não posso sair, sou um ancião de 82 anos, já não posso fazer muita aventura, não. Ótimo, foi ótimo. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada. tchau. Obrigado a vocês, viu? Tchau. Gostei muito da